Te pedimos, Senhor, neste dia, conceda-nos Espírito Santo, para poder falar aquilo que Tu queres que seja falado, Senhor, que a nossa vida seja também conforme a Tua vontade. Te pedimos por intercessão de São Paulo II e Santa Diana, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem, então, como já foi falado, fazer uma palestra sobre o documento do Papa São João Paulo II, Mulheres Dignitatem, a dignidade da mulher. Para falar desse documento, na verdade, em toda essa palestra, eu já deixo para vocês, temos uns links colocados lá na descrição do vídeo. Seria esse documento, se por acaso vocês queiram ler depois, que é muito bonito, mas também Gaudium et Spes, ao qual vou fazer referência, como também o outro documento do Concílio Vaticano II, a Apostolicam Actuositatem, que fala da atuação dos leigos, apostolado dos leigos. Também estão aí um documento, na verdade uma carta que o Concílio Vaticano II é uma mensagem para as mulheres. No final é uma carta breve. E também vou usar esse livro aqui, que vocês acho que não tem lá no link, mas se chama O Outro Lado do Feminismo. Eu vou usar no fundo para fazer uma introdução. É de uma americana muito conhecida nos Estados Unidos. O livro foi vendido mais 3 milhões de cópias. E também vou usar uma pequena coisa do Gaudete et Exultate, a exortação apostólica do Papa Francisco, me parece uns 2 anos atrás. Então, por que temos uma necessidade e por que se falou tanto das mulheres nesses últimos tempos? Então, esse documento não saiu por acaso. O Papa João Paulo II não acordou um dia e falou, bem, hoje acho que vamos começar a fazer um documento sobre a dignidade da mulher. Existe um contexto cultural, social, no qual estamos inseridos, e esse documento foi escrito 30 anos atrás. Então, para responder a uma necessidade do mundo, sai esse documento. Então, qual é a situação do mundo hoje? Bem, isso é talvez uma resposta mais clara para o feminismo, mas o feminismo não surgiu por si só. O feminismo é, na verdade, uma continuação do comunismo. É um modo de olhar a mulher através do comunismo. Comunismo, vocês sabem quando surge, não vou entrar muito nisso, mas o comunismo busca, no início do século XX, igualar a todo mundo, fazer que todos sejam iguais, que é uma coisa bastante boa, não é? Que todos sejamos iguais, que temos as mesmas condições, que ninguém passe fome, que o rico não seja tão rico, que o pobre não seja tão pobre. É uma ideia fantástica. O problema é que não funcionou, não funciona e não funcionará. Mas esse comunismo que todos nós acho que vimos que não funciona, deixou alguns rastros. E com esse rastro, o feminismo. Alguns dirão que a mulher foi, desde o início da humanidade, que foi deixada ao lado, que não tinha direitos. E na verdade, temos muitas mulheres durante a história humana que têm feito grandes feitos, ainda que tinham uma posição, por assim dizer, subjugada. Tínhamos mulheres grandiosas, como, por exemplo, agora estou lembrando de uma Santa Joana d'Arc, que era uma francesa que lutou contra os ingleses, que depois foi acusada de ser bruxa e tantas coisas. Mas então, apesar dessa posição desfavorável, ainda assim tínhamos mulheres e parecia que a vida continuava. Porém, chega o comunismo e fala, bem, agora vocês, mulheres, têm que lutar pelos seus direitos, que o comunismo, no fundo, é isso, é sempre uma luta de classe. Antes eram ricos e pobres. Como o feminismo, o que acontece? É as mulheres contra os homens. E aparece essa luta enorme que segundo essa autora aqui, tem origem nos Estados Unidos, numa mulher que era casada com outro senhor que era comunista também. Tinham 3 filhos, e a mulher se viu um dia abandonada pelo marido, o marido foi embora com outra, ela ficou sozinha com 3 filhos e falou, bem, assim não dá para continuar. Essa minha posição não é boa, portanto, nenhuma posição de nenhuma mulher no mundo está boa. E começa
nos anos 60, toda essa revolução do feminismo. Triste coisa do feminismo é que, no fundo, busca igualar mulher com homem. Infelizmente, temos tantas mulheres que hoje não querem ser mulheres, querem ser homens, porque pensam que serão mais felizes, não sei. Mas a vocação da mulher, como escutamos muito bem, e como vimos também pelo testemunho tanto da Lorena como da Santa Jana, não é ser homem. A vocação da mulher é completamente outra. Então, essa é uma coisa falsa que se coloca no mundo hoje, que a mulher tem que ser igual ao homem. A mulher nunca será igual ao homem, porque se não seria mulher, seria homem. Isso é uma lógica simples. Acontece em seguida a revolução sexual. Então, essas mulheres que antes tinham um pudor, que sabemos que a mulher normalmente entrava na ação sexual, na relação sexual com os homens, se a média era uns 17, 18, 19, 20 anos, depois da revolução sexual cai muito e hoje em dia parece que é 14, 15 anos, se não me engano, nesse livro a mulher coloca isso, esse dado. Então, o que acontece? Se o homem era aquele depravado, safado que ia atrás das moças por aí, agora sim, a mulher tem que ser igual ao homem. Se eu tenho que ser igual ao homem, então o que eu vou fazer? Eu vou ir atrás dos homens. Então, parece que a busca da felicidade, que todos nós queremos ser felizes, fala aí o Salmo 34. Qual o homem que não ama a sua vida procurando ser feliz todos os dias? Então, a felicidade que essa mulher está buscando para se realizar é ser igual ao homem. Então, vou trocar os homens, vou transar com quem eu quiser, na hora que eu quiser e quanto eu quiser. E assim eu serei feliz. Isso era a revolução sexual dos anos 60, que infelizmente tem deixado toda a nossa sociedade em crise familiar. Isso teve graves consequências na família. E não só isso, essa busca pelo prazer e esse desejo de realização terminou na ideologia do gênero, que nós vemos hoje em dia. Para as crianças se fala que podem decidir sozinhas, com 4 ou 5 anos, se elas querem ser homens ou mulheres. Porque no fundo é uma busca de realização. Vimos outro dia no Fantástico homens que se vestem como mulheres, que fazem cirurgias, porque no fundo buscam realizar-se. Mas o problema é que a realização pessoal não vem de uma transformação corporal. E isso tem deixado muitas pessoas em crise ainda maior. Então, vou citar aqui uma frase que coloca no livro Outro Lado do Feminismo. A busca pelo prazer sexual promíscuo resulta principalmente em angústia e abandono. Eu não sei, eu vejo aqui algumas pessoas assistindo, não sei quem está assistindo aí atrás, e não sei como vocês levam a sua vida, mas talvez você também tenha procurado, ou até hoje ainda procura, realização da sua vida no prazer sexual. E talvez você está percebendo que é angustiado e que, no fundo, é infeliz. Então, se você, por acaso, é uma pessoa dessas, eu te convido a escutar essa breve palestra, a escutar também porque Deus te chama a algo muito melhor. Deus não quer dar umas migalhas, nem para você, nem para mim, nem para nenhuma mulher, nenhum homem por aí. Deus quer dar a você a si mesmo. Então, nós aqui nos encontramos com um problema no fundo do ser humano. Essa palestra, eu vou ser bem sincero, fala da dignidade da mulher, mas é antropológica. Então, vale tanto para o homem quanto para a mulher. O que vai acontecer? Em alguns lugares eu vou enfocar mais na mulher, porque o Papa coloca assim. Mas fala para nós homens também. Porque o que vale para a pessoa feminina, vale para a pessoa masculina também. No sentido de que Deus nos chama a vivermos com Ele. Bem, qual é o problema do homem? Diz o Gaudium Spes número 10. Na verdade, os desequilíbrios de que sofre o mundo atual estão ligados com aquele desequilíbrio fundamental que se radica no coração do homem, porque no íntimo do próprio homem muitos elementos se combatem.
Enquanto, por uma parte, ele se experimenta como criatura que é multiplamente limitado, por outra, sente-se ilimitado nos seus desejos e chamado a uma vida superior. Atraído por muitas solicitações, vê-se obrigado a escolher entre elas e renunciar a algumas. Mais ainda, fraco e pecador, traz muitas vezes aquilo que não quer, faz muitas vezes aquilo que não quer e não realiza o que desejaria fazer. Sofre assim em si mesmo a divisão, da qual tantas e tão grandes discórdias se originam para a sociedade. Então, daí sai toda a depressão, todo toque e outras doenças que nós hoje em dia vemos nas pessoas, de que existe uma profunda divisão em cada um de nós. Então, a questão é quem é o homem? Quem é a mulher? Como resolver esse problema? No mesmo número, a igreja já dá a solução. Ela acredita que Jesus Cristo, morto e ressuscitado por todos, oferece aos homens, pelo seu Espírito, a luz e a força para poderem corresponder à sua altíssima vocação. Nem foi dado aos homens, sob o seu outro nome, no qual devam ser salvos. Lá mais na frente, no número 22, o concílio vai dizer que o Cristo revela ao homem o que significa ser homem, portanto, também o que significa ser mulher. Bem, isso foi uma pequena introdução, porque nós vamos falar desse documento. Papas Pio XII e João 23 já mencionaram o papel da mulher na sociedade, ou seja, esse documento não é o primeiro no qual o magistério se refere sobre a dignidade da mulher. Também aparece no Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, nesse outro documento que eu citei para vocês, Apostolicam Actuositatem, e aparece especialmente na mensagem final às mulheres. A dignidade e a vocação delas recebe um grande relevo, ou seja, a mulher tem um papel importantíssimo na igreja. Eu não sei como alguém poderia pensar ao contrário, porque se já olhamos desde o início, foram as mulheres primeiras que viram a Cristo, não foi? Que anunciaram que o Senhor ressuscitou. Então, desde então até agora, passamos 2000 anos nos quais mulheres tinham papel importantíssimo na igreja. Então, que alguém pense ao contrário seria idiotice. Mas vamos depois nos reafirmar isso. E depois, queria só ler um trecho da mensagem final, na verdade, dessa carta às mulheres que o Papa Paulo VI pronunciou. Vem a hora, e a hora chegou, em que a vocação da mulher se realiza em plenitude, a hora em que a mulher adquire na cidade uma influência, um alcance e um poder jamais conseguidos até aqui. É por isso que, neste momento em que a humanidade sofre uma tão profunda transformação, as mulheres impregnadas do Espírito do Evangelho podem tanto para ajudar a humanidade a não decair. Bem, alguns anos depois é publicada esta encíclica. Esta encíclica começa falando da busca do homem a solução do seu problema. Fala que desde a antiguidade, seres humanos buscavam uma solução, um sentido da vida. Qual é o sentido da minha existência? Por que existe o sofrimento? Por que existe a morte? Por que a doença? Mas a revelação cristã nos diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher. Isso diz o São Paulo na carta aos Gálatas. Então, já não é igual às outras religiões que o ser humano, no cristianismo, não é o homem que chega a Deus, não é o homem que vai ao encontro de Deus para buscar uma solução. É Deus próprio que desce e que entra na nossa realidade para nos dar a resposta. A diferença é muito grande, parece simples, mas é muito grande. Ele é que vem ao encontro do homem. E quem está no centro desse mistério é uma mulher. É uma mulher que São Paulo não coloca, mas sabemos que é a Virgem Maria. Nos deparamos aqui com um grande mistério que é o Natal. Natal muitas vezes passa despercebido em relação à Páscoa, por exemplo, que a Páscoa de fato é o centro, o mistério pascal é o centro do cristianismo, mas um mistério enorme é o Natal. Na verdade, eu não sei se vocês chegaram a pensar algum dia, assim, sentaram e pensaram realmente o que acontece. É o infinito que se faz finito. É tudo que se faz uma parte.
É onipotência que se apresenta como uma fragilidade enorme. Isso é o mistério do Natal. E para fazer tudo isso, Deus escolhe uma mulher e ainda uma criança. Acho que vocês devem saber já que a Virgem Maria tinha mais ou menos entre 14 e 16 anos quando o anjo aparece. Imagina o mistério. O que ela tinha pensado no momento que o anjo aparece? O que não teria passado pela cabeça dela? Era uma virgem simples. Alguns dizem que era analfabeta, porque na época as mulheres não iam para a escola. E aparece um anjo e fala que será a mãe do Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. É uma coisa, na verdade, se pensamos, não entra na nossa cabeça de jeito nenhum, mas aconteceu. E ela é o arquétipo da vida humana. O que quer dizer isso? Nós somos chamados a ter a mesma união com Deus que a Virgem Maria teve. Sim, ela concebeu do Espírito Santo, ela gerou, deu à luz ao Filho de Deus, mas nela aconteceu que Deus e homem se uniram de um modo perfeito. E é isso que Deus chama a cada um de nós. Deus quer entrar na nossa vida e unir-se perfeitamente conosco, para que sejamos uma só coisa, uma só realidade com Ele. Isso não acontecerá aqui, isso acontecerá obviamente na escatologia, mas começa aqui já. Já começa neste mundo essa realização. A resposta da Virgem Maria a toda essa surpresa que apareceu não foi negar, como por exemplo foi o do Zacarias, que não acreditou. Quando o anjo apareceu, anunciou bem, seu filho, a sua esposa terá um filho, conceberá. Ele não acreditou, mas a Virgem Maria acredita, e a resposta aqui a dela eis a serva do Senhor. Interessante que a serva do Senhor, a rainha, porque se o Cristo é rei, se Deus é rei, então a mãe dele é uma rainha. A rainha se coloca como serva do Senhor. O que nos diz isso? Somos chamados a servir também. Mesmo Jesus vai falar na última ceia, que os tiranos, as pessoas de grande poder vos tiranizam entre vós. Não será assim. Aquele que é o maior será o menor, será aquele que servirá. Mas qual é o problema nosso? Que você não quer servir, porque você quer ser servido. Porque você pensa que se você servir, você vai perder a vida. Como eu penso também. Nós queremos que a vida seja fácil para nós. Que outro faça e que nós mandamos. É assim que nós todos queremos, no fundo. Mas a resposta da Virgem Maria não é uma resposta só dela. É uma resposta de cada um de nós. É possível colocar-se a serviço de Deus. Não uma coisa, não, porque a Virgem Maria, bem, ela era sem pecado, então ela pode se colocar a serviço, eu não. Não, é possível colocar-se a serviço de Deus, porque temos recebido este Espírito. O contrário de servir seria, no fundo, exigir. E tantas vezes nós nos encontramos exigindo do outro. Se amar seria doar a vida, o contrário de amar talvez não seria tanto odiar, como exigir do outro que doa a vida para ti. E quantas vezes você briga na sua casa com seu marido, com a sua esposa, porque no fundo quer que faça a tua vontade. Porque você quer ser servido. Você quer que o outro faça a tua vontade. E de onde vem a dignidade humana no meio de tudo isso? Se nós somos esses que buscamos constantemente o serviço para nós, que buscamos subjugar o outro, dominar o outro, por que nós somos então dignos? Por que Deus não nos desprezou, jogou ao lado? Por que Deus se ocupa conosco? Por que Deus entra na nossa vida? Porque fomos feitos à imagem dele. Isso já nos diz o Gênesis, que tanto o homem como a mulher foram feitos à sua imagem. Tendo ele feito nós a sua imagem, ele nos chama a ter relação consigo mesmo. Isso é, na verdade, uma descoberta antropológica bastante recente, que Deus cria o homem chamando para participar da sua vida. E Deus, como Ele chama o homem para participar da sua vida? Criando. A aliança e a
criação vão juntos, vão unidos. Diz que Deus, quando estava criando o homem, estava olhando para o seu filho. Já estava fazendo um projeto, olhando para o seu filho, fazendo a nós homens. E aqui é importante ressaltar que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus cria o homem e mulher com a mesma dignidade. Mas quer dizer que homem e mulher são iguais? Não são iguais. Ninguém é igual. Isso é necessário que vocês saibam que ninguém é igual. Eu sou Vânia, aqui tem o Padre Romildo, tem o Padre Pedro, tem o Padre Ramon, tem muitas pessoas, não estão muitas pessoas aqui. Você em casa, não sei qual é o seu nome, mas você que está assistindo, não é igual a ninguém. É importante levar isso em conta. Porque se você pensa que é igual ao outro e que tem que ser igual ao outro, a sua vida vai ser uma miséria infinita. Até a sua morte vai passar uma miséria nesta vida. Você não é igual a ninguém. Você é especial, é único. Não existe uma pessoa igual a você no mundo, no universo. Jamais existiu e jamais existirá. É muito importante levar isso em conta. Que ninguém aqui é igual não significa que Deus não nos ama do mesmo modo. Ao contrário, Deus nos ama profundamente a todos nós. Nos ama de modo igual. Deus quer que todos nós sejamos felizes do mesmo modo. Mas nós não somos iguais. Digo isso porque muitos de vocês trazem um sofrimento enorme, pensando que tem que ser igual a não sei quem. E que você deveria receber o que recebe a não sei quem. E que você deveria ter o mesmo salário que tem não sei o quem. O teu irmão é mais amado, que era o que eu achava que meu irmão era mais amado que eu. Queria ser amado igual que ele era amado. Talvez você passe a mesma coisa e tua vida é um constante sofrimento. Toda comparação, disse o nosso formador uma vez, o Padre Javier, toda comparação vem do demônio. Então, não se compare com ninguém. Você é único, você é especial e Deus te ama mesmo assim. Então, alguém pretender fazer de homem e mulher uma igualdade é impossível. Então, já te digo, desista, que é uma frustração enorme. Se o próprio Deus, a Trindade, Deus é trino, mas é um só. É diversidade na unidade. Nem Pai é igual ao Filho, nem Filho ao Espírito Santo, nenhum é igual ao outro. São diversos, porém têm a mesma substância. Então, eles que são uma só realidade não são iguais. Então, eu te peço já encarecidamente, desista desse papo comunista. Aqui não tem ninguém igual e jamais terá pessoas iguais. Homem e mulher se complementam, já falou muito bem o Padre Ramon, na homilia. O nosso professor, o João Batista, sempre falava que seriam homem e mulher como se fosse duas partes de uma moeda. Se você pega a moeda e quebra ela no meio, ela vai ter umas rachaduras, não é? Então, homem e mulher seriam como duas partes que se complementam perfeitamente. Não é possível. Se fossem iguais, não se encaixariam. Tem que ser diferentes, por isso que se complementam, por isso que se ajudam. E é importante também saber desse conceito de pessoa, que nós somos criados à imagem de Deus, somos pessoas como Deus é uma pessoa. É importante saber que Deus nos chama a fazer o que Ele faz, a doar a si mesmo. Está aqui, já. Então, Deus nos chama a fazer o que Ele faz. Como pessoa, nos chama a nos doar ao outro. Então, essa complementariedade entre homem e mulher se dá somente por meio de uma doação. Uma pessoa se realiza doando-se. Não há outra realização que você possa obter a não ser doando-se. Doando-se como Deus se doa a cada um de nós. E isso, como se exprime para nós homens, essa doação?
de um modo sublime na geração, quando um homem e uma mulher se unem e sai um fruto, que o amor é tão grande entre homem e mulher que transborda, o amor ultrapassa. Do mesmo modo como Deus, Ele cria homem porque o amor de Deus, ele transborda, ele como se não conseguisse conter, sai. Do mesmo modo, o amor entre homem e mulher é tão grande quando se dão que sai um fruto, que sai um filho. Deus usa dessa linguagem antropomórfica também para falar aos homens quem Ele é. Deus tem de fato umas características masculinas, inclusive nós todos sabemos que Cristo chama a Deus por Pai, mas também sabemos que tem características femininas, que é aquele que gera, que fala que é aquele que teceu no ventre. O profeta Jeremias, me parece que fala que desde que nascesse, antes que fosse concebido, na verdade, ele foi conhecido, antes que foi gerado. E Deus é aquele que gera, é uma coisa própria de um pai, gerar, dar a vida. Do mesmo modo, ele chama o homem e a mulher a dar a vida. Agora, eu te pergunto uma coisa. Se você está fechado à vida, onde está esse amor? Esse amor que deveria transbordar tanto para sair, para dar um fruto. Se você se fecha, onde está o amor entre o homem e a mulher? Nós vimos, na verdade, muitos casos que as brigas entre os casais, que os problemas matrimoniais começam justamente porque se fecham a vida, porque se encerram em si mesmo. E tem uma encíclica fantástica que infelizmente poucas pessoas sabem, chamada Familiares Consórcio, também do São João Paulo II, que vai falar desse amor matrimonial. É uma coisa maravilhosa pensar que você contribui com Deus para gerar uma vida nova. Não sei se há uma coisa maior que isso, participar com Deus na criação. É uma grande vocação que homens e as mulheres têm. O problema, já que estamos nesse fechamento à vida, sabem o que é um pecado? Um pecado, no fundo, é não amar. Dizia Santo Agostinho, não sei qual é a obra dele, tem muitas, mas ele diz, ama e faz o que quer. Aquele que não ama pode fazer o que quiser e não vai ser bom. O que fizer uma pessoa que não ama vai sair no pecado, porque está encerrada em si mesma. Por exemplo, porque uma masturbação é um pecado? Porque é um amor próprio, encerrado em si mesmo. Não passa a outro, não é uma doação, é busca de prazer para si mesmo. Do mesmo modo, pornografia, tantas outras coisas. O nosso pecado nos faz, existe algo em nós, essa ferida do pecado original, que nos faz buscar sempre a nossa própria satisfação, a nós mesmos. Realização própria, eu quero ser realizado e do modo que eu quero. Não quero que nenhum outro me diga como a minha vida deveria ser. Como é que nós chegamos a pecar? Mau uso da liberdade. A nossa liberdade vem do fato de que somos criados à imagem de Deus. Nós somos livres para fazer qualquer coisa, menos pecar. Deus não nos deu licença para pecar. Se vocês vão ler lá bem o relato do Gênesis, vocês vão escutar que Deus fala para o homem e a mulher, você pode pegar de qualquer fruto, menos da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Pega qualquer, menos um. Isso não quer dizer que o homem tem a liberdade inteira. Não. A liberdade do homem, na verdade, é limitada para fazer o bem. Então, se você está fazendo o bem, você é livre. Se você não faz o bem, você é um escravo. Muitos pensam que pecado é ser livre, fazer pecado é ser livre e se engana muito e se encontram muitas vezes frustrados. Esse pecado nos faz com que cortamos a relação com Deus. Deus, ainda que está presente sempre, nós no fundo cortamos a relação com Ele. Deus está aqui, está amando, está enviando a sua graça, mas você com o pecado diz, eu não quero saber, não me interessa. E mesmo modo acontece na relação pessoal, quando você peca e que vocês experimentam, muitos casais, na vida familiar vocês com certeza experimentaram, especialmente se tiveram muitos irmãos,
pecou contra alguém ou alguém pecou contra ti, a primeira coisa que faz é não falar. Fecha a cara, vira as costas e vai embora. Agora tem gente que é mais inclinada a brigar. Então tem alguns que são o contrário, mas a maioria de nós fecha a cara e não quer mais falar. Para mim, aquele cara morreu, não quero nem saber. Isso que faz o pecado em nós. Mas talvez você vai dizer, eu não tenho pecado. Ou talvez eu não sinto pecado. E aí eu achei muito bom, o Padre Pedro estava falando ontem na missa, me parece. Qual é o peso do pecado? O pecado tem um peso? Você, se não sente que o pecado pesa, ou você pode ser de fato que não tem pecado nenhum, pode ser. Mas ele fala muito bem, se você pega uns 100 quilos e coloca em cima de um morto, ele vai sentir o peso? Não vai, né? Se coloca 1 tonelada, 10 toneladas, bem, vai quebrar. Se é um caixão, aí vai quebrar tudo, vai quebrar os ossos, mas ele não vai sentir nada porque é morto. Então, talvez você não sente nenhuma consequência do pecado, porque você já está morto pelo pecado. Não tem como sentir mais. O pecado, aquele que sente as consequências, tem que estar vivo. Talvez você é tão profundamente imerso no pecado que você não sente mais nada. Tanto faz. Dormir com 100, masturbar-se o dia todo, ver pornografia, talvez tanto faz. E não são só pecados masculinos não, hein? Alguns talvez pensam que esses só atingem pessoas, homens. E não é não. Tem muitas mulheres, infelizmente, com muitos sofrimentos por causa disso. Bem, ainda que a imagem do homem, a imagem no homem de Deus não é completamente destruída, que nós não seguimos a teologia de Lutero. Lutero falava que a natureza humana foi tão ferida, tão gravemente ferida, que não tem mais remédio nenhum. Não tem graça que possa curar essa natureza. Ela ficou completamente destruída, a natureza humana, a imagem de Deus em nós, e não é verdade. A imagem de Deus continua em nós, porém ofuscada. O que nós perdemos, dizem os padres da igreja, com o pecado é semelhança com a Deus. Em que consiste esta semelhança? De novo, na capacidade de se doar ao outro. Deus é aquele que se esvazia, que se doa continuamente. Se Deus agora não estivesse nos sustentando com o seu ser, nenhum de nós existiria. Então, para que você e eu existamos, é necessário que Deus continuamente nos sustenta. É necessário, não tem como. Deus não criou nós fora de si e falou, você se vira. Não. Deus constantemente está sustentando a sua existência. Aquilo que Deus não sustenta é porque não existe. Por isso que Deus ama a todos nós. Se Deus não nos amasse, nós não existiríamos. É importante saber isso. Então, a imagem de Deus em nós continua, mas a semelhança nós a perdemos. E o que acontece quando nós perdemos essa semelhança? Aparece o pecado que nos cativa, que nos faz prisioneiros e diminui a nossa pessoa. Se nós somos a pessoa, a imagem de Deus, se essa imagem é ofuscada, é diminuída, a nossa dignidade pessoal se diminui. Vocês agora podem pensar em tantas mulheres. Infelizmente, acho que a questão da pornografia toca mais a eles. Tantas mulheres que vendem o seu corpo, no fundo, em busca de dinheiro. Parece que a dignidade feminina é destruída completamente, não é? E parece que só afeta elas o pecado. E não é assim. O pecado feminino também diminui a pessoa do homem, a pessoa masculina. E qual é a consequência? Uma das mais graves que coloca a Sagrada Escritura no relato do Gênesis. Sentir-te-ás atraída para teu marido e ele te dominará. Aquela unidade que eles tinham se perde. Se os dois eram de igual dignidade, se os dois eram de igual importância, parece que a Sagrada Escritura nos coloca que depois do pecado, a consequência é que a situação da mulher fica desfavorável. Ela se sente atraída para o seu marido, para o homem. E isso, eu vos digo, é uma coisa que me pesa muito. Eu não sei como vocês, mas eu fico tão triste quando vejo uma jovem cristã, de espírito bom, inteligente, uma pessoa bonita,
e vai com o pior vagabundo que tem por aí. Não dá para acreditar. Não dá. Se não existisse o pecado, não teria como acreditar que é possível que tantas mulheres vão com tantos caras ruins. E que acontece no Brasil, nós vemos tantos... quantas mulheres sofrem. Mas por quê? Porque se sentem atraídas. Muitas vezes, infelizmente, as mulheres acham que vão mudar o seu marido. Se aquele homem tinha 100 mulheres, eu vou ser a 100ª e eu vou mudar ele. Comigo ele vai ser diferente. E elas sofrem por resto da vida. Mas é uma consequência do pecado. E existe, por outro lado, que o homem dominará a mulher. Essa dominação, muitas vezes, que acontece, que vemos, e sofrimento na família, a violência, não só diminui a dignidade feminina, mas masculina também. Aquele homem que, bate na mulher, que trai, que faz tantas coisas, também a sua dignidade pessoal é diminuída. E também faz por causa do pecado. Aqui nós não queremos julgar a ninguém, não estamos dando sentença a ninguém. Mas talvez um chamado a reconsiderar a sua posição. Infelizmente, ou felizmente, não sei quem está assistindo, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo já têm uma vida mais ou menos estável e arrumada. Eu espero pelo menos. Infelizmente, a gente muitas vezes não chega àqueles que de fato estão sofrendo. Aqueles que têm uma vida familiar completamente destruída. Talvez você conheça alguém que está nessa situação. Então é um chamado a você também a oferecer ajuda, anunciar o amor de Deus para essas pessoas, anunciar uma libertação do pecado em Jesus Cristo. Como consequência de tudo isso, um dominando o outro, existe uma objetificação da mulher. E nós vemos tanto, né? Muitas vezes a mulher é um objeto para o homem. E especialmente hoje, com tanta pornografia que temos em nós, tantos filmes que nós vemos, então existe a mulher como se fosse um objeto. O que é surpreendente que ultimamente as mulheres estão passando a considerar os homens como objetos. Então algo que uns talvez 15, 20 anos atrás era inimaginável, hoje aparece nos muitos cantos do funk. Outro dia estávamos escutando a mulher falando: eu vou te pegar, a mulher cantando, eu vou te fazer não sei o quê. É interessante como se procura inverter a relação, o papel do homem e da mulher. Isso que está na nossa sociedade hoje. Bem, de qualquer modo desaparece esse dom de si. Já se eu me doava para o outro antes do pecado, com o pecado eu já não me dou para o outro. Isso vemos também no Adão e Eva, um acusando o outro. Foi ela que fez, não eu, foi o outro que fez. Ninguém assume a culpa, mas sempre o culpado é o outro. O que é bom, nessa mesma situação, nesse mesmo capítulo 3 do Evangelho, do proto-evangelho, seja do livro de Gênesis, aparece o anúncio do amor de Deus, o anúncio da vitória. Diz o Deus: a mulher esmagará a cabeça da serpente. Deus coloca uma inimizade entre a mulher e a serpente. Se a Eva é mãe da criação, diz que Eva é mãe de todos os viventes, a Maria, a nova Eva, é a mãe da recriação, da redenção. Então, em Maria acontece um milagre. Acontece uma nova criação de todo ser humano. A nossa humanidade é assumida em Cristo Jesus. Nosso pecado é destruído em nós. Com a encarnação já começa o processo da salvação, por meio de Cristo, da redenção, e termina na cruz de Cristo e depois nesse mistério pascal, enviando o seu Espírito Santo. Então, em Maria aparece a verdadeira dignidade da mulher. Quem você é chamado a ser, querida irmã? A Maria. Outra Maria. Talvez você não é chamada a ser virgem por resto da vida. Talvez você é chamada a ser a mãe, como a virgem é chamada. E talvez você é chamada a ser virgem por amor ao reino de Deus. A Maria aparece aqui como exemplo para as duas grandes vocações da mulher. E no Evangelho nós temos muitas vezes que Jesus fala com as mulheres.
Um grande número de mulheres o seguia. Mulheres de vida santa e mulheres pecadoras. Agora não vou entrar porque já estou falando acho que uns 20, 30 minutos. Tá na hora de terminar. Acontece em muitos lugares que Jesus fala com as mulheres, tem uma relação profunda com as mulheres, com a samaritana, com aquela adúltera, com a Marta. Mas aparece uma novidade, que Jesus fala com elas. Como é que Cristo pode falar com as mulheres? Como é que o homem, naquela época era inimaginável, mas Jesus Cristo já coloca, ele mesmo demonstra a dignidade da mulher, que não é inferior, mas na questão da dignidade é igual ao homem, igual querida por Deus. Aqui vou só colocar um episódio que é interessante ver a mulher surpreendida em adultério, falando das consequências do pecado que recaíra mais sobre a mulher. Aquela mulher que foi surpreendida em adultério, ela pecou com um homem, não é? Não fez, se fosse sozinha não seria um adultério. Apareceu o homem lá junto com ela para ser apedrejado? Não, apareceu só ela. Nós não sabemos se talvez ela tinha adulterado antes, não sabemos quem eram as pessoas que a trouxeram, mas sabemos que existe uma profunda hipocrisia naqueles homens. Uma profunda hipocrisia que reina em mim e em você também. Acusando sempre o outro culpado. Você é perfeito ou perfeita. Você é como Deus quer. Você é maravilhoso, não existe uma pessoa tão boa quanto você. O errado é seu marido. O errado é a sua esposa, os seus filhos são culpados no fundo. Não sei, os seus pais. Você é uma jovem fantástica, você é um rapaz maravilhoso, e o seu pai que no fundo não te entende nunca. É sempre o outro, é sempre a culpa do outro. Essa hipocrisia, que é interessante que em todas as religiões aparece aquela regra de ouro, né? Não faça a ninguém o que não quer que seja feito a você. Em quase todas as religiões, porque nenhum homem, na verdade, suporta a hipocrisia. É nojento, mas nós somos, infelizmente, cheios de hipocrisia. O que é interessante nesse relato é que essa mulher se encontra sozinha, frente a um julgamento, às pessoas sendo atacada, e existe uma pessoa só para defender ela, que é Jesus Cristo. Menos mal que esses homens, quando foi denunciada a hipocrisia, pegaram as suas coisas e foram embora. Não apedrejaram ela. Interessante aqui que essa mulher, que tem uma história do pecado, que tem uma história destruída, que tem um sofrimento profundo que talvez você tem na sua vida, a partir daquele momento a vida dela muda. Ela encontrou Jesus Cristo e acontece uma verdadeira libertação na vida daquela mulher. A libertação dela não consiste em fazer o que ela quer. A libertação dela é a libertação do pecado. Que ela tem uma vida nova em Cristo Jesus. Ele que faz possível isso. E a história do pecado, que era a história do pecado dela própria, se torna uma história da salvação, onde Deus atua para salvar. Essas mulheres, é interessante, que foram as mulheres as que ficaram junto à cruz de Cristo, com o discípulo João. Todos os outros homens fugiram. Tanto falava muito que ia fazer tanta coisa por amor a Jesus Cristo, por Ele, mas apareceu dificuldade e vazaram todas. As mulheres ficaram lá. As mulheres também tiveram essa graça de serem as primeiras que testemunharam a ressurreição do Senhor. E é uma vocação grandíssima que todas as mulheres têm. Também participar no anúncio. Não é só aos homens cabe anunciar, e nós vemos isso na vida da igreja. Temos tantas santas que no fundo anunciaram também com a sua vida, com o seu serviço. E aqui já chegamos quase para o final, a vocação própria da mulher, que é a maternidade e a virgindade. Ser mãe, o que significa? Aquelas que são mães sabem dar a vida. O problema é que nós, feridos pelo pecado, não queremos dar a vida novamente, porque achamos que a nossa vida acaba. Que aquele que dá a vida perde a vida completamente. Então, por isso que tantas mulheres se fecham a vida. Não querem dar mais a vida, porque dar a vida exige de si mesmo, significa morrer para si mesmo, significa sofrer, entrar na cruz. Isso significa dar a vida. E uma vocação maravilhosa, como eu dizia, já participar da criação com Deus. Mas nós queremos uma vida fácil, uma vida sem sofrimento.
tanto homens como mulheres. Outro dia eu disse que ia colocar na catequese, é que escutava uma propaganda de um comprimido para ser magro. Nossa, uma coisa fácil, né? Você come quanto quer, o que quer, não faz nenhuma atividade e toma um comprimido e pronto, você vai ser magro. Oh, coisa boa, né? E tanta coisa. Do mesmo jeito, você pensa que a sua vida será muito mais fácil se você tivesse ganhado uma mega senha? Oh, coisa fácil, porque no fundo não quer sofrer. Sofrimento, o esforço pessoal não é contigo. Nossa, mas esforço não existe no cristianismo, não é? Mentira. O reino dos céus é dos violentos. Não violentos com o seu marido, sua esposa, com aquele outro com que você trabalha. Não nesse sentido. Violento consigo mesmo. Fazer violência consigo mesmo. Agora, essa violência não te garante a salvação. A salvação vem por meio de Jesus Cristo. Mas ele conta também com a colaboração pessoal. Essa questão de dar a vida, aquele que dá a vida, no fundo, encontra uma alegria e uma felicidade. Por que eu digo isso? O nosso reitor antigo, o Padre Juanjo, ele gostava de dizer que o único ser que essa é um pouco de filosofia, tá? O único ser que verdadeiramente tem o ser é Deus. Onde é que o ser de Deus aparece de um modo mais sublime, melhor? Na cruz de Cristo. Aqui aparece, de fato, quem Deus é, o ser de Deus. Então, ele diz assim, se Deus nós não somos, porque nós não podemos todos ser. Só existe um ser que é Deus. Nós participamos do ser dele. Então, como que nós somos capazes de ser? Como que nós somos de verdade? Sendo semelhante a ele na cruz. Então, você quer ser feliz e realizar? Quer ter a vida de Deus para si? Entra na cruz. E ser mais significa isso. Entrar na cruz. Ser pai hoje significa entrar na cruz. Muitas vezes pensam que antigamente as pessoas eram mais abertas à vida, né? Porque queriam dar à luz, porque eram todo mundo muito cristão. Mas na verdade acontece que antigamente você tinha que ter muito filho para trabalhar no campo. Tinha que ter muito filho para defender da outra tribo. Tinha que ter muito filho para sustentar. Hoje já não é assim. Aquele que tem muito filho perde dinheiro. Antes o filho dava o dinheiro, agora o filho tira o dinheiro. Então nós não queremos ter filhos, porque filho significa custo. Você queria viajar para a Croácia, um país maravilhoso, fantástico, passar as férias, mas não pode, né? Tem 10 filhos. Não pode pagar a passagem para todo mundo. Então, dar a vida significa morrer para si mesmo. E nós temos um exemplo sublime, eu não vou falar muito porque já foi falado, da Santa Jana. Santa Jana, de fato, era uma mulher, desde o início da vida dela, tinha essa relação com Deus. Tinha uns pais que eram também pais de profunda religiosidade, eram tementes a Deus, então educaram ela desde cedo. Me parece que ela perdeu os pais jovens, né? Ela era 10ª dos 13 filhos, então ela perdeu os pais quando era jovem, mas não desanimou. Participou de muita coisa, de muitas ações daquela ação católica como jovem. Depois não sabia qual era a vocação dela, não sabia se queria ser freira, se queria ser a mãe. E, afinal, casou com 33 anos, 33, por aí. Casou com 30 e algo anos, em 7 anos da vida dela teve 4 filhos. Era uma médica, uma vida cotidiana, talvez igual que você tem. Não fazia milagres, não tinha visões igual São Pio tinha. Não curava os doentes, não conseguia ver os pecados dos outros. Mas era uma mulher alegre, que doava a sua vida, servindo ao outro, que o outro é Cristo. E também o exemplo de santidade, o que nós temos maior dela, é que deu a sua vida para que a filha dela pudesse viver. Então nela temos um exemplo maravilhoso. Mas não é só ela, tem tantos santos que nós desconhecemos. Assistimos tanta coisa, Netflix, o Globo, não sei, as outras redes aqui, o que tem, mas nos alienamos em tanta coisa. Eu gosto de jogar videogame.
Eu gosto de jogar videogame, não sei o que você gosta de fazer, mas nós lemos tantas vezes e temos um tesouro imenso que é a vida dos santos, que ninguém lê, ninguém conhece a vida dos santos. Que podemos ver que eram as pessoas mais felizes que tem no mundo, os santos. Pega um e você vai ver. Depois temos outro exemplo da vocação feminina. Aqui vou citar a irmã, tem tantas freiras maravilhosas, tantas irmãs que deram a sua vida como esposa de Cristo, mas vou pegar a irmã Dulce, já que era também fazia parte da campanha da fraternidade. Eu também não sou experto na vida dela, mas sei que cuidou de muitas pessoas, abriu hospitais, desde jovem se preocupou com o outro, não pensou em si mesmo. E essa virgindade por amor do reino de Deus é uma maneira perfeita de se unir a Deus, a seu esposo, Cristo. Então, uma irmã renuncia à maternidade física para ter uma maternidade espiritual. Aqui eu vou pedir para o Fábio colocar algumas fotos aí para que vocês possam ver. Fala para mim, agora você que está vendo essas fotos, por acaso elas não são mães também? A mãe não é aquela que cuida, que dá a vida? Elas não estão dando vida por amor aos outros? Tantas pessoas, não só essas freiras, mas outras mulheres que são mais espirituais, que procuram dar a si mesmo para as pessoas que muitas vezes não conhecem. Dar a vida, isso significa ser a mãe. E para isso não é necessário gerar filhos. E acontece, infelizmente, que hoje em dia estão diminuindo as vocações religiosas, porque pensam que uma coisa, você vai ficar trancado aqui, aí, você não vai ter relação com outros homens, porque parece que é a coisa maior do mundo. E essas mulheres são felizes. Se você for para um convento, você vai encontrar essas mulheres sorrindo. Bem, já deu? Passaram as fotos? Então, espero que vocês possam ver também. Isso são, como vocês podem ver, as imagens de hoje. Que a igreja no meio dessa epidemia e o problema, a crise que estamos vivendo, está atuando. Ser mãe significa cuidar do outro. São Paulo usa a expressão de gerar também para indicar a evangelização, fazer que nasça Cristo em outro. Mas para isso é necessário também sofrer dores de parto. Mas depois de ver nascer a pessoa, a mulher, a mãe, é feliz. Como também na evangelização, as pessoas, quando vejam que nasce Cristo em alguém, que de fato há uma conversão, dá uma imensa alegria. E aquele esforço enorme que foi feito para evangelizar, logo é esquecido. Também nós temos aqui a carta aos Efésios, que São Paulo fala de mulheres serem submissas e que os maridos amem, como a igreja é submissa a Cristo e como Cristo ama. Esse é um grande mistério, essa relação esponsal de Cristo e a igreja, e também aqui se ilumina a relação esponsal do marido e da mulher. As mulheres são submissas ao marido porque de fato recebem esse amor, que recebem dele o amor e então são capazes de amar. Como Cristo, aquele que ama a igreja, e a igreja é aquela que ama, por isso que continua a obra dele no mundo, assim também as mulheres são chamadas a receber esse amor e a dar. E essa é a sublime vocação da mulher. Nesse grande mistério que é da igreja, entra a Eucaristia, que muitos estão privados hoje em dia de participar plenamente da Eucaristia, mas Cristo se doa totalmente, tanto na palavra como no pão. E isso o próprio Dom José Aparecido estava falando ontem, se vocês estavam sentindo na Canção Nova, que Cristo se doa abundantemente na palavra. E você pode se alimentar da palavra também. Mas essa Eucaristia parece que é uma coisa de homens. E aqui entra a ferida de muitas mulheres, eu não sei aqui, mas por que não existe nenhuma sacerdotisa? Nossa, que a igreja é machista. Muitos pensam, né, porque não existe nenhuma mulher sacerdotisa. Bem, não vou entrar muito nesse tema, eu coloquei lá no link da Inter in Signores, vocês vão ver, Paulo VI explica muito bem, em poucas páginas, porque o sacerdócio é para os homens. Nessa carta o Papa também toca brevemente, então por isso que estou tocando. Mas é importante entender que o sacerdócio
Deus chama a todos nós a sermos sacerdotes. De que se trata? O único sacerdote é Jesus Cristo. Todos nós no batismo participamos do sacerdócio de Cristo, tanto homens como as mulheres. O que significa ser sacerdote? Significa oferecer a si mesmo como vítima. Como o perfeito sacerdote fez, ofereceu a si mesmo. Então, doar, de novo, é que nós, no fundo, geramos sempre o retorno desse termo de doar a si mesmo. Ser sacerdote significa doar a si mesmo. Então, você quer ser um sacerdote, porém é pai da família? Doa a si mesmo a sua esposa. Trabalha, cuida, você será um bom sacerdote. Você quer ser uma sacerdotisa em casa? Ótimo, você doa a sua vida para os seus filhos, se abre a vida, gera filhos e você vai ser uma sacerdotisa perfeita, aquilo que Deus quer. Bem, aqui já terminando. Qual é a vocação então da mulher? Sinceramente, é a mesma do homem, de ser santo. Deus chama o homem a ser santo, a participar da sua vida. A encontrar-se a si mesmo, a mulher e o homem vão doando a si mesmo. Significa, a maior de todas as realidades neste mundo é a caridade. Na carta de São Paulo aos Coríntios, lá na primeira carta, no capítulo 13, vocês vão ver que São Paulo finaliza falando que no final restarão 3 realidades, que é a fé, a esperança e a caridade. E a maior é a caridade. Você quer ser a maior? Um maior que tem hoje neste mundo? Ama. Você vai ser maior. Por isso que colocamos aquele tema, o Papa coloca aqui também várias vezes, maior é a caridade. O homem foi confiado à mulher e aos seus cuidados, e a Igreja agradece imensamente. Na história da salvação, nossa, tem tantas mulheres que deram a vida, tantas mulheres que mudaram a vida da comunidade, a vida das nações, dos povos, porque souberam doar-se a si mesmo, souberam amar de verdade. E a Igreja agradece, por causa dessa, a Igreja agradece por dom que Deus nos deu nas mulheres, também agradece àquelas que fazem grandes feitos, como aquelas que fazem em silêncio, cotidiano, carregando o sofrimento do outro. É importante também, e termino aqui, lembrar-se dessa carta apostólica, essa exortação, na verdade, são poucas páginas, leiam, porque talvez você possa encontrar santidade na tua casa mesmo, não precisa ir longe, não precisa fazer muita coisa. Você pode encontrar a santidade com seus filhos, com seus pais, com seu marido, com sua esposa. Aquilo que você busca, aquilo que você deseja, a realização plena, não é longe, não está em grandes coisas, mas em doar a si mesmo. E Papa Francisco aqui cita um autor francês, Léon Bloy, que diz: existe apenas uma tristeza neste mundo, a não ser santo. Então, se você é triste hoje, eu te convido a repensar a sua vida e a pensar de fato se você está seguindo aquilo que Deus quer para você. Se você quer ser feliz, seja santo. Acolha Deus na sua vida e ama o próximo. Queria finalizar também pedindo a intercessão da Virgem Maria, da Santa Jana, Santa Irmã Dulce e tantas outras santas mulheres, que possamos encarnar na nossa vida e neste mundo a caridade. Vamos fazer com oração a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, agradecemos ao Baña, né? Vemos que é um rapaz bem preparado, vai ser um futuro padre fantástico para a igreja. Agradecemos a mãe dele por ter dado a vida para ele, né? Toda a sua família. E vamos terminar com uma bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Boa noite.